E aí, nação, uma boa quinta-feira e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo as últimas informações e toda a repercussão na mídia dessa excelente vitória do Flamengo contra a equipe do Cusco, lá no Peru, na estreia da Copa Libertadores da América. Resultado que deixou o Flamengo ali na liderança do seu grupo. Estou trazendo um corte com todas as informações, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários. E vamos com... Ele primeiro conseguiu ter o controle do jogo, que é muito importante num cenário como altitude, porque se você não tem o controle, você vai acabar se expondo a pontos fortes que aparecem num adversário mais fraco graças às condições atípicas. Então, pode tentar acelerar o ritmo do jogo, pode abusar de chutes de fora da área, pode tentar cruzamentos com uma bola mais rápida na área contra uma defesa que não está habituada a defender assim, e tendo um atacante, enfim, com tempo de bola alto, enfim, características específicas que às vezes aparecem nessas condições de jogo. O Flamengo teve controle, teve uma mudança sutil no jeito de jogar, mas que eu achei importante em relação àquele esquema que vem sendo usado no Flamengo há muito tempo, que são os dois volantes à frente da linha de 4 da defesa, depois uma linha de 3 e o centroavante. O Flamengo ontem inverteu esse eixo do meio-campo. Ele teve um volante, que foi o Everton Araújo, 2 meias à frente do Everton Araújo, que eram Paquetá e De La Cruz, imagino eu, para tentar compensar um pouquinho os laterais menos soltos, digamos assim. O Flamengo manteve os seus dois laterais, ontem Emerson Royal e Ayrton Lucas, mais posicionados do que a gente costuma ver com o Leonardo Jardim, quando muitas vezes eles estão lá dando amplitude ofensiva, e ganhou com os dois jogadores De La Cruz e Paquetá, juntando-se muito bem no jogo. Muito bem. E o De La Cruz, surpreendentemente, também, porque ele já teve problemas com a altitude. Havia esse receio de como ele se comportaria, né, nessa circunstância. Exatamente, né? E a gente viu ali... E com os alas, Plata e Carrascal, você pode segurar os laterais de uma forma para manter uma organização defensiva mais segura. O Plata muitas vezes trocando, jogando mesmo como 9, e o Bruno Henrique partindo do lado. E mesmo assim, o Ayrton Lucas participa do primeiro gol, né? Ele que não chega à linha de fundo, ele não precisou chegar à linha de fundo, ele faz o cruzamento. Excelente numa transição. Bruno Henrique. Acho que o Flamengo teve um jogo de muita sabedoria, assim, de muito controle, de saber o momento de acelerar, fez as substituições no final para tentar matar o jogo, conseguiu, colocando alguns dos seus principais jogadores, tanto que o Arrascaeta faz o segundo gol. O Bruno Henrique correu demais, impressionante. E é substituído bem no finalzinho. Losetti, me permita? Engraçado, né? Porque terminou o jogo, eu falei assim, os remanescentes de 2019, de vez em quando, quer dizer, não é de forma permanente. Dando um caldo ainda. Mas decidem. Claro. Então, a chancela da primeira vitória do Flamengo na Libertadores versão 2026 tem a turma de 2019. Os dois gols, né? O Bruno Henrique abre e o Arrascaeta fecha. Agora, fácil... É difícil você encontrar um jogo nessa situação que vai ser fácil, né? O Flamengo teve por isso aqui de sofrer o gol de empate, no impedimento, que eu sei que tem muita reclamação, mas independentemente de você chegar à conclusão que está ou que não está impedido, eu não tenho conclusão alguma, mas era uma coisa de centímetros. Então o Cusco passou muito perto de empatar o jogo, o empate poderia modificar as coisas dali para frente, né? Então não é uma questão de facilidade, mas é uma questão de imposição e de saber jogar o jogo. E logo depois de uma chance perdida pelo Cusco, teve o gol do Bruno Henrique. Então, às vezes o detalhe pesa, e aí pesa a qualidade, evidentemente, de quem vai finalizar, de quem vai cruzar. O Ayrton Lucas, que estava sendo muito criticado, fez um bom jogo ontem, para além da assistência que ele deu. E quase é substituído, né, pelo Varela, chega a aquecer, entraria do outro lado, né, mas o Leonardo Jardim muda de ideia, então essa mudança acaba não acontecendo. Mas eu estou falando isso porque o Ayrton Lucas aparece muito cansado, né, assim como o Bruno Henrique também, que... inclusive tem por característica a velocidade e a movimentação. Correu pra caramba no jogo, mas sentiu o Pedro que entra no lugar dele, né? No finalzinho da partida. A gente não pode ignorar a circunstância em que foi disputada a partida. É algo, assim, os dois candidatíssimos à disputa do título da Libertadores estrearam em condições absolutamente diferentes. O Flamengo, para mim, teve controle, coisa e tal, mas isso não apaga o fato de que você joga numa situação absolutamente adversa. Enfim, o tempo inteiro, o maior adversário não é o que está do outro lado do campo. O maior adversário é todo o contexto. É o ambiente. Que envolve aquilo ali. É um negócio desumano e que não vai terminar, então nós vamos falar e não vai mudar absolutamente nada. Agora, a boa notícia é que quando o Arrascaeta faz esse gol,
Quem sabe não pode ser o início do reencontro com o Arrascaeta da maior parte da temporada do ano passado, né? Porque ele também, ano passado, começou a temporada muito abaixo da sua capacidade e, a partir de um determinado instante, ele foi subindo. E Começo do Brasileiro. E aí decolou. Foi nessa época, a mesma época. Exato. De agora. Esse ano, certamente, com o período de férias, com a antecipação de os titulares entrarem em campo por causa das necessidades que o estadual, na visão da direção do clube, demandou, ele talvez tenha tido até essa possibilidade mais exprimida. Mas quem sabe esse gol de ontem já não representa a reestreia do Arrascaeta a estreia, na verdade, do Arrascaeta nessa temporada. PC falou, Grafa, que ainda é muito cedo para a gente falar de cara de Leonardo Jardim. Não sei se pela estreia, pelo jogo de estreia, pela condição adversa que ele sabia que já ia enfrentar de cara, né, com altitude, mas a gente já viu uma escalação com uma personalidade diferente, né, inicial. É diferente até por conta da característica dos jogadores. A gente vê um Flamengo já que não tem tanta posse de bola igual havia com o Filipe Luiz, né? Que o Filipe priorizava muito, né, a posse de bola, a recuperação rápida da bola, pressionando o adversário. É um Flamengo que deixa o adversário ter um pouco mais de posse de bola, mas também um Flamengo que é mais reativo, que pressiona para tentar roubar essa bola e sair nos contra-ataques rápidos. Até por isso a gente falou que o Bruno Henrique correu bastante, o próprio Plata, o próprio Carrascal são jogadores dessa característica de recuperar a bola e já jogarem para frente por conta da condição técnica desses atletas. Eu acho que já começa a mudar um pouco o Flamengo. É um Flamengo diferente que terminou a temporada passada, por mais que tenha se apresentado depois que os outros clubes, ter tido tudo isso que o PC trouxe, né, de utilizar a equipe no Campeonato Carioca e não ter priorizado a pré-temporada. Eu acho que até por isso que o Arrascaeta ainda não se encontra nas suas melhores condições técnicas, porque é um jogador que depende muito da parte física. Mas eu já vejo um Flamengo mais com a cara do Leonardo Jardim, com um mês de trabalho ele tem. Eu vi ontem, 8 jogos, né? Esse foi o 8º, né? 8 jogos. Ontem eu achei com uma personalidade diferente. Agora a sua explanação confirmou a impressão. Né? 6h30, né? Isso, Losete? Personalidade diferente? Eu achei. E com a explanação do Grafa, eu acho que era isso aí que eu gostaria de dizer. Tivesse eu esta competência de grafite. Mas no sentido de você ter planos diferentes. Não quer dizer que seja melhor ou pior, não. Não é melhor ou pior, não. Mas é exatamente isso. Porque para ser melhor do que o Flamengo do Filipe Luiz, mas não é. Você vai ter que chegar num nível... Eu acho assim, o Flamengo tem a cara do Flamengo, né? Independentemente do treinador, um time que tem esse elenco, que tem esse orçamento, que tem este investimento, que tem esses jogadores, ele precisa ter uma cara de protagonismo. Como ele vai exercer esse protagonismo, aí cada treinador vai ter... Isso, vai imprimir sua personalidade, eu acho que Mas por que eu falo isso? Porque assim, a gente está com uma tendência, não a gente, nós quatro, né? Mas o universo do futebol brasileiro concentrou no treinador basicamente o símbolo... a equipe já está diferente, significa que, olha, aquele treinador não conseguia mais, precisou mudar para você atingir um outro patamar. Eu não acredito nisso, especialmente no caso do Flamengo, que para mim é a demissão de treinador mais absurda que eu já vi. Nesse episódio do Filipe Luiz. Assim, porque eu não posso atrelar uma decisão como essa aos resultados. O Leonardo Jardim pode ganhar até a Champions League, tudo. Até o que não disputa, eu vou continuar achando que foi a demissão de treinador mais absurda que eu já vi. Porque não importa o que vem pela frente, importa o contexto do que se tinha na época. Sim, mas veja bem, Só para endossar o que você está dizendo, que é muito importante, é que fique claro que tudo que o Flamengo viveu a partir da entrada do Leonardo Jardim, a conquista do campeonato estadual, essa estreia de maneira muito animadora na Libertadores, ele poderia viver tudo isso com o Filipe Luiz. Tá? Sim, e eu acho que viveria. E eu quero deixar claro que... Já viveu. Exatamente. Eu quero deixar claro que isso não é um elogio à maneira como a troca se deu. Claro, mas não é bom reforçar essa ideia, eu reforço, porque é isso, assim, a gente está nessa de... eu vejo muito fácil a ideia das pessoas sobre um trabalho, sobre um profissional mudar, assim...
Mas eu não falei que é melhor, falei tem uma personalidade diferente. Claro, assim claro. como teve com o Jorge Jesus, o primeiro campeão dessa nova era, teve com o Dorival Júnior, teve, enfim, Felipe Luiz. Olha só, a gente está citando 3 títulos de Libertadores conquistados pelo Flamengo em menos de 10 anos. Treinadores diferentes. Mas Jeitos diferentes de só jogar. só que nesse intervalo passaram quase mais de 10 treinadores. Ela falou Felipe Luiz, Dorival e Jorge Jesus. E agora o Leonardo Jardim, mas tem outros 6, 7. Teve Vitor Pereira, teve Paulo Mas teve Souza, o Renato Gaúcho teve chegando à Tite, final teve também. Não, Renato claro. chegou à final. Então, Mas é o isso que eu digo. pós-Jesus, o que eu achava estranho pós-Jesus era que o pós-Jorge Jesus, né, que os dirigentes do Flamengo falavam que iriam trazer um treinador que se adequasse ao elenco, que fizesse o elenco jogar como jogava com Jesus. Tinha sempre esse debate. E não existe o treinador que vai fazer jogar igual. Cada treinador tem a sua característica, tem a sua personalidade. Eu acho tem que ter liberdade de isso. imprimir. E é isso que a Mari trouxe, né? Que é um Flamengo diferente do Felipe Luiz. Melhor, eu também não acho melhor. Mas é um Flamengo que consegue performar. O Flamengo do Felipe Luiz, de vez em quando era pressionado, que não tinha bola, tinha dificuldade de entrar no jogo. Esse Flamengo do Leonardo Jardim, eu já acho que consegue encontrar alternativas sem ter a bola, jogar sem a bola, ser um time mais reativo. E isso é positivo. Com o tempo, vamos saber se vai jogar melhor ou não com o time do Felipe. Mas eu acho que é um Flamengo diferente também. Eu fico assim um pouco mais cauteloso. Eu acho que, por exemplo, sábado vai dar um clássico contra o Fluminense, o nível de exigência é o Fluminense. O Fluminense está ali no topo de cima. O Fluminense desenvolve um jogo, apresenta um jogo hoje muito interessante de se ver. Então, eu acho que é um jogo que vai apresentar contextos para o Flamengo, assim como o Flamengo apresentará para o Fluminense, muito interessante para você ver como está o nível de desenvolvimento do trabalho pelo lado do Leonardo Jardim, porque o Zubeldia já é um veterano com seus 39 jogos à frente do Fluminense, e daqui a pouco ele pede música no Fantástico. Agora, o Jardim não, vai para o seu 10º jogo, pela segunda vez enfrentará o Fluminense. Ele teve como batismo a estreia numa decisão de um jogo extremamente truncado, mas por parte do Fluminense, de um jogo muito cauteloso por parte do Fluminense. O Fluminense, de certa forma, ele se conteve muito para enfrentar o Flamengo. Vamos ver como se dará o jogo nesse contexto de sábado. Acho que talvez, ao término desse mês de abril, eu pelo menos, né, vou ter uma ideia mais precisa do nível que se encontra a intervenção do Leonardo Jardim na equipe, de quanto ela já foi, essa intervenção já foi absorvida. A questão trazida pelo Grafite, e foi um erro cometido pela direção do Flamengo à época, ninguém que sucede alguém vai fazer igual. O mesmo trabalho, com certeza. Porque é humano. Se eu fui chamado para substituir fulano, por mais que fulano tenha sido maravilhoso, eu também tenho as minhas maravilhas, eu também tenho a minha capacidade, eu também sou bom. Não quero ficar à sombra, né? Mas se não queriam mais fulano, é porque de alguma forma não estavam satisfeitos com alguma coisa. Quer dizer, não é para fazer igual, né? Não é, exatamente. Não é o caso do Jorge Jesus que o Flamengo queria, né? Mas em geral é o que acontece. Não, a sucessão do Jorge Jesus, eu imagino que o Flamengo imaginou que haveria uma elevação do nível, sim, né? E, no entanto... Ou uma sustentação, né? O que também era muito poderiam difícil. caminhar sozinhas, assim, entre aspas. Bom, vocês falaram que o Flamengo foi uma vitória segura e tal. Eu vi, num primeiro tempo, um Flamengo correndo poucos riscos, mas no segundo tempo levando alguns sustinhos, assim, né? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, aliás, a gente tem que mostrar a jogada a entrada do Plata, né? É importante a gente mostrar isso, porque repercutiu muito o pisão. No segundo tempo, foi quando eu falei, né, que o Flamengo acabou sofrendo alguns sustos. Alguns porque se expôs, como acho que é o caso desse, e outros por uma linha de VAR. Mas vamos lá. Entrada do Plata, amigos. Teve revisão do VAR, tá? Só que não chamaram o árbitro de campo, que a gente está vendo aí, que é o Derlis Lopes, para revisar. E aí, Grafa? O Plata assume o risco, né? De lesionar um companheiro. O Plata tem uma característica muito peculiar de jogar futebol, que ele gosta muito de pisar na bola. Eu creio que seja oriundo do futebol de salão.
E nesse lance ali ele tenta pisar na bola, só que o jogador chega primeiro e ele pisa no jogador. Pega no tornozelo. Isso, eu quero acreditar que ele não tenha tido essa opção, eu vou nesse lance, eu vou pisar na perna dele. Não teve a intenção. O jogador chegou primeiro e ele pisou, só que ele assume o risco. A partir do momento que você assume o risco, você corre o risco. Eu acho que ele merecia sim o cartão vermelho, porque foi entrada dura, porque ele assume o risco. Losetti e PC, vão com o relator? Vermelho. Vermelho. Cartão vermelho. Também acho que ele não teve intenção de machucar, de pisar, mas isso não conta nesse momento. Dá para comparar com o lance do Gustavo Gomes, o recente do Gustavo Gomes? Qual deles? O pisão, foi um pisão também, né? De ontem, Do você Gustavo Gomes. É porque o Palmeiras Júnior jogou de ontem Barranquilla também. e Palmeiras. O Palmeiras jogou ontem também. Eu falei, esse tá bem recente, foi ontem. São lances diferentes, mas enfim, acho que de resultado parecido, ou de opinião semelhante. Eu acho que a expressão, eu entendo que a expressão usada pelo Grafite é perfeita. Assumir o risco. Ano passado o Plata deixou o Flamengo com 10 jogadores, numa jogada, inclusive, que ninguém reclamou da expulsão, porque ela foi... se você olha a imagem, a reação corporal dele é de eu vou ser expulso. Mais uma vez, ele começa a arrear os braços e certamente ele lembrou do que aconteceu no passado. Eu penso que vocês têm sempre que aprender com qualquer episódio, seja ele favorável ou desfavorável. A impressão que eu daria vermelho, mas a impressão é de que ele não aprendeu. O VAR olhou, entendeu, e aí entra no terreno da subjetividade, e a subjetividade é isso. Pode acontecer o mesmo lance numa partida semana que vem e o VAR entender assim, o VAR entender e o árbitro legitimar que é para vermelho, né? Mas acho que a movimentação dele ele teve intenção. Gente, é óbvio que ele não teve intenção, a não ser que ele seja uma pessoa, um sociopata que está em campo. Descompensado. Não é? Ele é um sociopata. Que assim como o adversário assume o risco de dar o carrinho também. Que se o Plata chega primeiro, tira a bola, ele acertaria o Plata, e dependendo da força no pé de apoio que está preso ao chão, pode até lesionar. Os dois assumem o risco, só que o jogador do Cusco chega primeiro na bola. Exatamente. Ele calculou melhor e ele tem essa vantagem, né? Ele sofreu a falta. Só que eu entendo que fica uma lição para o Plata. O Plata está passando por um processo de resgate dentro do Flamengo. Ele saiu de uma situação em que o próprio técnico afirmou que ele não estava se enquadrando, enfim, jogadores também, pelo menos foi o que circulou no noticiário e ninguém desmentiu, estavam cobrando dele atitudes mais profissionais. No final de contas, quando você joga num clube que te oferece todas as condições do mundo para que você exerça bem a sua profissão, a única expectativa é que você exerça bem a sua profissão, ou seja um profissional. E ao Plata parece que não está. Se vai jogar ou não, se o treinador vai relacionar ou não. Você tem que estar lá todo dia nos treinamentos, treinando e tendo empenho. Não é indo dar migué no departamento médico, não é querendo entrar, dizer que meu pneu furou, que a gasolina do meu carro acabou. O Pedro passou por isso ano passado com o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz falou, os dados do GPS dele não estavam compatíveis com os outros jogadores. Treino, questionou o comportamento, né? Eu vou me limitar ao Flamengo, que é o clube sobre o qual estamos falando. Te dá todas as condições, todas as condições o Flamengo te dá para que você exerça bem a sua profissão. Como observou o Grafite, você vai jogar ou não, isso é outra questão. Agora, o treino é às 8, você tem que chegar às 7. Tem que fazer isso, a movimentação no treino. O Flamengo te dá tudo isso, o que você precisa para exercer bem a sua profissão. E o Plata não estava fazendo isso. Me parece, deixou de seguir o Flamengo. Hoje em dia tem essa coisa que é sintomática. Deixou de seguir. Mas é quando é muito grave, é sério. Mas o noticiário deu conta que... Mas fizeram as pazes, né? Então. Parece que fizeram as pazes. Foi isso aí. Não, porque quando deixa de seguir... Lascou. Tipo assim, teve uma tretinha ali com o Grafo. Beleza, faz um churrasco aí e resolve. Deixou de seguir, esquece. Deixou de seguir é grave. É grave. Então, grave. E o Plata, me parece, deixou de seguir. Deixou de seguir o Flamengo. Só que ele deve ter entendido, primeiro, se você sai de um clube agora, meu amigo, só no segundo semestre você vai jogar bola. E você está saindo do Flamengo. Ao mesmo tempo, você vai abrir mão de jogar no Flamengo. Arquivou foto, né? Só deixou da Libertadores, não foi? Só deixou uma lá. Então, você está abrindo mão de jogar no Flamengo. Você está no Flamengo. Teve isso. Você não está num clubezinho qualquer. Você está no Flamengo, você vai disputar tudo e você vai abrir mão porque há outros cantos, especialmente na noite, que são mais fascinantes do que o alvorecer. Você prefere, enfim,
E aí, se ele entrou, ele pode ser muito útil ao Flamengo. Mas aí entra a postura de técnico também, me parece, do grupo. Aliás, só fazendo uma observação. Ontem, não sei se chamou a atenção de vocês, mas há uma parada para hidratação no segundo tempo. E aí eu fiquei assim, me chamou muito a atenção como o Danilo se manifesta. Como o Danilo aqui... Orienta, né? Coisa e tal, chama... Eu acho que esse Big Brother criado pela Conmebol, da parada para hidratar, porque é um Big Brother, né? Você ouve tudo o que o técnico fala, que os jogadores falam, mas eu entendo, e o Grafite pode falar disso melhor do que eu, que o nível de envolvimento está quando todos falam, não fica só o técnico falando, pegando uma pranchetinha. Até porque é uma visão diferente da do treinador, da comissão, que é o olhar mais tático, o olhar mais técnico, um olhar de mudar alguma coisa que não está dando certo, de manter uma coisa que está dando... de mudar uma coisa que não vem dando certo, de manter um padrão de jogo. E o Danilo tem o mesmo comportamento que o Felipe Luiz tinha quando jogava. Isso. O Felipe Luiz tinha esse comportamento também, de ser o cara que olha além do jogo, além da tática, da técnica, e ele tem essa característica. Ele fala, ele chama, ele conversa. Às vezes o treinador tá bravo que não quer falar com um jogador que já falou 3 vezes, ele não ouviu, aí ele chega, ó, o homem já falou 3 vezes contigo, ó, faz isso aqui, isso aqui. O treinador não falar com o jogador acaba dando problema quando o treinador pede pro mas enquanto tá falando é porque quer o bem, né? Deixou de falar é porque... E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Flamengo, que vai ser neste sábado, clássico Fla-Flu, no Maracanã, às 18h30. Estou trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o 4º colocado, 9 jogos, 17 pontos no Brasileirão. Já a equipe do Fluminense está na 3ª colocação, 10 jogos, 20 pontos na competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Fluminense, e aí está o Brasileiro e também a Libertadores. São 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Esses 2 empates são os 2 últimos jogos da equipe, tanto na Libertadores e também no Brasileiro. O último jogo que eles fizeram na estreia da Libertadores, jogando fora de casa contra o Laguaira, empataram pelo placar de 0-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Flamengo e a equipe do Fluminense. São 2 empates. Um desses empates foi no último confronto pelo Campeonato Carioca, onde o Flamengo acabou saindo campeão na decisão por pênaltis. Enfim, 2 vitórias do Fluminense e somente 1 vitória do Flamengo. Enfim, jogo importante aí para o Flamengo, que, se vencer, ultrapassa a equipe do Fluminense no Campeonato Brasileiro, e ainda com um jogo a menos em relação ao Fluminense, ao São Paulo e também ao Palmeiras, que joga neste final de semana o clássico contra a equipe do Corinthians. Ou seja, a grande chance do Palmeiras tropeçar e o Flamengo, conseguindo essa vitória, se aproximar ali cada vez mais da liderança do Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!